Este médico russo aventureiro percebeu que sua esposa não acordou para tomar café com ele num dia frio de inverno. Quando chegou no quarto, ele sentiu um grande choque no coração ao ver o que tinha acontecido. A vida dele mudou para sempre. Foi nesse dia que começou a maior aventura de sua vida, que provou que não existem limites para o amor. Esta não é mais uma história comum que você ouve por aí, mas sim um fato verídico de um homem que fez de tudo para fazer uma mulher feliz. Yuri casou cedo e pouco tempo veio 2 filhos. Isso foi bem perto do fim da ex-União Soviética, momento que nunca foi esquecido por ele e que ele nunca negou isso. O casamento era estável, mas algumas coisas não estavam indo bem. A esposa dele não compactuava com os ideais e estilo de vida que ele adotou para assim fugir das rotinas dos hospitais. Yuri Benevich é um médico russo clínico geral que nas horas vagas e férias adora uma aventura radical em meio à natureza. Ele sempre foi um homem de muitas opiniões e durão, mas em meio à natureza seu coração se derrete. Um dia o previsível aconteceu. Yuri se separou de sua primeira esposa, mas foi sem brigas e tumultos. Aos poucos, cada um foi seguir a sua vida. A ex-esposa Vera ficou com a guarda das crianças e Yuri concordou em ajudar com a pensão e todos os direitos que os filhos tinham. Ele é um pai que nunca abandonou os filhos e sempre os visitava e trazia presentes e também levava as crianças para passear com ele, sempre nas suas folgas. Os anos foram passando e devido ao divórcio, ele já estava há muito tempo sem tirar férias. Foi aí que decidiu fazer um safari na África do Sul. Foi a primeira vez que ele visitou este país e, por sorte, fez parte de um tour com alguns russos. No grupo de russos estava Tatiana Salvatov, uma médica russa apaixonada pela natureza e a vida radical. Eles foram trocando olhares curiosos durante o passeio e ambos estavam sozinhos. E, por coincidência, estavam hospedados no mesmo hotel. O grupo era composto de pessoas de maior idade e Yuri e Tatiana eram os únicos jovens daquela turma. E isso facilitou bastante a aproximação dos dois. Ele ficou observando como ela reagia no passeio e queria muito conhecer mais um pouco a jovem turista. Como eram quase da mesma idade, a aproximação foi bem mais natural. E aí, quase no fim do passeio, Yuri arriscou. Ele então convidou Tatiana para jantar. Ele não tinha tempo a perder, mesmo que as memórias do último casamento ainda estavam muito frescas. Ela, sorrindo e desconfiada, aceitou o convite. No restaurante, eles conversavam e bebiam. Quanto mais bebiam, mais falavam de suas vidas pessoais. E isso foi um grande benefício para os dois se conhecerem mais. O jantar foi aparentemente normal. Comeram pastas e sopas e nada além de boas conversas e risadas. Quando o jantar acabou, cada um foi para seu quarto. No dia seguinte, o tour acabou e eles se despediram e trocaram contatos. Yuri gostou muito de Tatiana, mas nunca tinha falado com ela depois daquele dia. Naquela época, não haviam redes sociais e a comunicação era bem mais difícil. É claro que ele queria muito voltar a ter contato com ela. Em um dia de inverno forte, com temperaturas beirando os 15 graus negativos em Moscou, Yuri foi trabalhar no hospital com mais um dia normal. Mal sabia ele que esse dia mudaria para sempre sua vida. Após um longo período de atendimento no seu consultório, Yuri deu uma olhada na lista dos próximos plantonistas e, para sua surpresa, havia um nome familiar: Tatiana Salvatov. Ele pensou, será que é aquela mesma que eu conheci na África? 4 anos já haviam se passado, mas ele nunca esqueceu dessa aventura no safari. O expediente dele havia acabado, mas ele decidiu esperar mais um pouco para ver a nova médica chegar. As horas passaram e ele foi correndo procurar o nome de Tatiana numa das portas das salas de atendimento do hospital. Ele ficou ali de longe observando a porta até que ela se abrisse para Tatiana chamar o próximo paciente. Yuri já estava nervoso e ansioso, até suando frio, e de repente a fechadura começou a rodar e a porta se abrir. Primeiro saiu uma mulher chinesa e depois Tatiana com um largo sorriso e se despedindo da paciente. Yuri ficou muito feliz de encontrar a médica radical, mas ele não falou com ela logo de primeira. Ele começou a pensar, e se ela é casada? Ou se já tem alguém? Ele não tinha conseguido ver se na mão dela havia uma aliança e ficou com dúvida. Na Rússia, a aliança de casamento é usada na mão direita e de noivado na mão esquerda. No dia seguinte, ele foi procurar qual seria o próximo plantão dela para assim falar com Tatiana. Tatiana não estava escalada para o próximo dia, e assim 4 dias depois. Ela era muito fácil de reconhecer. Era magra, alta, ruiva e de cabelos até os ombros. Yuri chegou no hospital, na recepção, encontrou Tatiana e abriu um longo sorriso e falou com ela imediatamente. E para susto dele, ela não estava surpresa em vê-lo.
Logo após ele ficou sabendo que Tatiana já sabia que Yuri trabalhava naquele hospital, pois havia lido a lista de médicos e também já tinha ouvido falar do médico aventureiro que sumia nas férias e voltava com cicatrizes e arranhões de suas aventuras. Eles conversaram por algum tempo e logo marcaram o encontro. Para alívio dele, ela não era casada e nem estava namorando. Tatiana disse que foi transferida para o hospital na capital e que provavelmente ficaria ali por muito tempo. Os meses foram passando e a amizade fortalecendo, até que um dia eles assumiram que gostavam um do outro e a coisa foi ficando mais séria, pois havia muita similaridade entre os dois. Pouco tempo depois, eles já estavam morando juntos e decidiram oficializar a união. Foi um casamento simples, mas animado. A lua de mel foi no mesmo lugar que eles se encontraram na primeira vez, o safari na África. Como os dois amavam a vida radical, eles se inscreveram em programas de voluntários de proteção ambiental, e isso rendeu anos de experiência entre a natureza. Eles trabalharam por anos na preservação da vida marinha, especialmente entre os temidos tubarões. Também trabalharam na África, ajudando nos cuidados de animais como leões e leoas. Tatiana adorava esses felinos. Ela acompanhou o crescimento de alguns e até brincava com ele como se fossem gatinhos de estimação. Eles decidiram não ter filhos, mas continuar a vida de voluntários que tinham. Tudo estava indo muito bem com eles. A relação parecia um sonho que nunca iria acabar. Até que um dia algo terrível aconteceu. Numa manhã fria de terça-feira de 2017, Yuri levantou mais cedo como era de costume. Foi tomar café e ler um pouco na varanda de sua casa. Ele desconfiou que a esposa estava demorando muito para levantar. E depois que terminou de ler um capítulo do livro, foi dar uma olhada no quarto. Ao chegar, ele viu Tatiana na mesma posição que ele havia visto antes de sair do quarto. Foi aí que ele levou um choque no coração muito grande e chegou bem pertinho dela. Como médico, logo percebeu que ela não estava respirando. Ele foi então chamando ela pelo nome e tentou reanimá-la, sem sucesso. E para o desespero dele, ela estava morta. Ele abraçou o corpo da esposa e começou a chorar, recusando acreditar que aquilo estava acontecendo. Yuri disse às autoridades que Tatiana não estava doente e nem tomando medicamentos. Ela foi dormir, como sempre fez, e nunca mais acordou, disse ele. Yuri chamou uma ambulância e a polícia. Era preciso constatar e provar que ela havia morrido de causas naturais. Após a perícia e a constatação da morte, os enfermeiros da ambulância levaram o corpo para a autópsia. Yuri não acreditava no que estava acontecendo. Parecia um pesadelo sem fim. Como alguém vai dormir de forma normal e nunca mais acorda? Ele sempre fazia essa pergunta. Ele teve que aceitar. No laudo da perícia dizia que foi morte por causa natural, mas sem detalhes. Um mistério nunca desvendado. Ele amava Tatiana loucamente e nunca parou de pensar nela um só minuto. Ele vivia uma angústia, não conseguia aliviar a dor que sentia. Tudo na casa lembrava ela, o cheiro dela estava por toda parte. Era como se ele nunca tivesse enterrado a esposa e vivia tentando acordar desse pesadelo, mas tudo era muito real. Um dia de verão de 2018, ele acordou cedo e fez um chá. E ainda de roupão de banho, foi até o jardim da casa para tomar uma bebida quente. Ele então ficou olhando para as plantas e bebendo chá, e as memórias de Tatiana dominando a cabeça dele. Foi aí que ele teve uma louca ideia que mudaria tudo. Ele imaginou que precisaria fazer algo muito grande para sair desse luto e guardar as memórias de sua falecida esposa. E ele decidiu plantar árvores pelo mundo em nome de Tatiana, pois a natureza era o que unia a relação dos dois. A ideia foi como um clique na cabeça dele e logo começou a fazer planejamentos para a grande aventura. Yuri tirou uma licença do hospital de 2 anos e começou a escolher cada país. Decidiu plantar 33 árvores, uma planta para cada ano vivido com Tatiana, cada uma em um país diferente. A jornada foi repleta de aventuras, pois o lugar escolhido eram parques e qualquer lugar urbano de fácil acesso. Yuri pedia permissões a governos locais e sempre contratava guias para ajudá-lo na missão, que muitas vezes eram cheias de burocracias e pedidos negados. Mudanças de lugares e outras dores de cabeça aconteciam com frequência, mas no fim ele sempre conseguia plantar as árvores. Em alguns países, Yuri era até entrevistado por jornais locais, pois ele sempre era muito admirado pela grandiosa demonstração de amor que tinha por Tatiana. A última árvore a ser plantada foi bem longe da Rússia. Yuri escolheu Foz do Iguaçu, no sul do Brasil, para terminar sua longa jornada, pois sabia que o local é abundante de natureza. E para isso, contratou um guia local. O guia de turismo se encarregou de tudo, e logo após o contato com o turista médico, começou a ligar para o primeiro e preferido lugar para encerrar a missão de Yuri. O lugar escolhido foi o Parque das Aves, um dos principais pontos turísticos da cidade. O parque é bem movimentado o ano todo e, apesar do nome remeter a aves, o jardim do local é caprichado e de admirar.
e tudo é muito bem cuidado. Quando o médico ficou sabendo do lugar que plantaria a última árvore, ele ficou muito feliz. O parque aceitou o desafio e decidiu agendar a visita numa segunda-feira, dia que o local estava fechado devido a restrições sanitárias. Isso foi perfeito para a cerimônia do plantio, pois Yuri teria privacidade e silêncio. Antes do fim de sua missão, ele andava muito nervoso e estressado. Ficava louco com a obrigatoriedade de uso de máscaras e regras por todo lado. Para a tranquilidade dele, o guia cuidou de tudo. Chegou o esperado dia. Para a sorte dele, era um dia de sol e céu azul. O guia pegou Yuri no hotel às 9 da manhã e ele ainda estava vestindo uma camisa estampada com a foto de sua esposa acariciando uma leoa. Ele usou essa camisa durante os 3 dias que ficou na cidade. Yuri e o guia chegaram no parque e foram muito bem recebidos já na entrada do local. Havia alguns funcionários e a dona do parque também apareceu para prestigiar o momento. Todos foram para um lugar no fim da trilha onde há um espaço especial para crianças. A árvore escolhida foi uma surpresa, um lindo ipê amarelo de 1 metro de altura. A árvore foi uma doação do parque. Na verdade, Yuri não gastou 1 centavo com o plantio. Como é generoso, deu gorjetas para os homens que cavaram um buraco. O momento havia chegado. O buraco estava aberto. Yuri recebeu um sinal que poderia concluir sua missão. Ele então, em silêncio, se aproximou do local, tirou um objeto não identificado do bolso que, segundo o guia que o acompanhou, parecia um pedaço de tecido enrolado. Ele beijou o objeto, jogou no buraco e as lágrimas começaram a sair. Como um bom russo, também pegou uma garrafa de vodka do bolso, deu uma golada e derramou um pouco no buraco. Yuri ficou parado ali por 1 segundo e depois colocou a planta. Depois disso, 2 cuidadores ajudaram Yuri a jogar toda a terra para tampar o buraco. Todos estavam em silêncio. Após o plantio, ele sentia um alívio total. Yuri sempre quando falava de sua esposa dizia que ela era a melhor mulher do mundo, uma pessoa incrível. Ele a amava muito e sempre que lembrava dela fazia expressões de tristezas e incertezas, pois nunca entendeu o motivo da causa da morte tão precoce da esposa. Praticamente ele era um cadáver vivo por muito tempo, até que completou sua missão que lhe trouxe muito alívio. Então ele passou a sorrir mais com frequência e virou uma pessoa mais agradável. Ficou até mais calmo e amigável com o fim de tudo. Já não havia mais planos. A memória de Tatiana foi eternizada por 33 plantas ao redor do planeta. Yuri fez questão de manter contato com cada guia que o ajudou na missão. Assim ele receberia atualização do crescimento das plantas. Mas ele não exigiu isso. Apenas disse que se fosse possível, adoraria ver as fotos das plantas. E ele com frequência recebe imagens de vários lugares do mundo do crescimento das plantas. E fica muito feliz. Esta linda história foi escrita pelo guia que acompanhou Yuri na sua última missão e doada para o canal. Se você um dia for ao Parque das Aves em Foz do Iguaçu, pergunte por lá onde está a árvore implantada pelo médico russo em homenagem à sua esposa. Que história fascinante, não é verdade? Coloca aqui no comentário de que cidade você é para eu saber de onde você está assistindo esse vídeo. Se você gostou da história, peço por favor que deixe um like e se inscreva no canal para mais histórias incríveis. Também assista outros vídeos que estão aparecendo na tela para você agora. E muito obrigado.